A paz do Senhor Jesus, irmãos. Você está no Pode Ser Liberto, podcast do Libertos para Libertar. Estamos aqui no terceiro episódio, que vai ser bênção. Valdirene Bernardes contando seu testemunho. Também eu já quero, vou trazer um videozinho para vocês da irmã Ana Paula. A irmã Ana Paula, um testemunho de superação tremendo. Ao decorrer desse podcast, eu vou estar falando para você, tá? Eu quero deixar aqui um versículo, que é Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz: O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia de angústia e conhece os que confiam nele. Em quem você tem se refugiado, em quem que você tem confiado? Você tem colocado a tua confiança no Senhor? Coloque a tua confiança no Senhor, porque no tempo dele tudo vai se ajeitar, amém? Paz do Senhor, Valdirene Bernardes, uma bênção mais uma vez você aqui. Estamos aqui, né, pra saquear o inferno e povoar o céu. É isso aí, paz do Senhor, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas vou falar pra você o que eu sempre falo. E aí, já reclamou muito hoje? Ou aproveitou a oportunidade que você abriu os seus olhos e a sua boca para agradecer? Estamos aqui para engrandecer e contar os benefícios que Deus fez por nós. Glória a Deus, grandes coisas o Senhor tem feito. Quero dizer para você que você também acompanha o podcast pela Rádio 9 FM. Você fica conectado também lá, porque lá nós estamos com o programa Libertos para Libertar, tá? Testemunho, louvor, adoração, oração. Mande seu pedido de oração lá. E você que tem um testemunho de superação, testemunho de cura, libertação, mande o teu testemunho, que você pode estar aqui também contando. Você vai estar edificando vidas, sim, né? Através do teu testemunho, você pode estar encaminhando um videozinho ali, testemunhando o que você superou, do que você foi liberto, o que você venceu na tua vida. E você vai estar edificando vidas. Você pode estar mandando ali no 419-8518-2566. 419-8518-2566. O teu testemunho nós vamos estar passando aqui no Pode Ser Liberto, podcast Libertos para Libertar. Isso mesmo, mande seu testemunho. Aqui você vai ter a oportunidade de propagar, de contar a experiência de vida que você teve com o Senhor Jesus. Muitas pessoas foram libertas de depressão, angústia, crise do pânico, vício de álcool, vício de drogas, dependência emocional de algum relacionamento tóxico, seja o que for, seja um atalaia do Senhor. Conte seu testemunho, mande seu testemunho para esse número que a Josi acabou de falar, que eu tenho certeza que vai ser bênção, né, Josi? Talvez você não faz a obra do Senhor pregando a palavra dentro da igreja, mas você vai estar povoando o céu. O teu testemunho vai chegar aos quatro cantos desta terra. Vai estar ajudando a libertar pessoas, curar pessoas da depressão, da ansiedade. Então envie o teu testemunho em nome de Jesus. E você pode ser um atalaia. Às vezes você não vai para a casa do Senhor, não prega no altar dentro de uma igreja, mas você pode estar fazendo a obra do Senhor, enviando o teu testemunho, alcançando vidas, pessoas que precisam de cura, de libertação, pessoas que precisam ser libertas da depressão, da ansiedade. Então, ajude a povoar o céu através do teu testemunho. É isso mesmo. Muitas pessoas, às vezes, querem ter essa oportunidade de contar a sua história, a sua superação. Sim. Então aproveita essa oportunidade que a Josi Podcast Pode Ser Liberto tá abrindo para você. Envie teu testemunho, envie tua história de vida, envie tua superação. Porque qual é o propósito do podcast Pode Ser Liberto? É através dos testemunhos, é através da superação, alcançar o máximo de almas possível. Para quê? Para povoar o céu. Nós somos instrumentos de cura, de libertação. Nós estamos aqui para saquear o inferno, gente. Nós fomos usados como instrumento do inimigo para propagar o mal, para fazer o mal. E agora, através da palavra de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E intercedam por nós, porque vocês não pensam que a gente chega aqui de qualquer maneira, não. É verdade. Tem que ter vida de oração, tem que estar firme com o Senhor, porque lidar com libertação, que a gente não vem só aqui fazer um podcast porque a gente quer, as bonitas querem se aparecer. Não, a gente vem aqui porque a gente foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Uma maneira de saquear o inferno através desse podcast. Tem tantas coisas que através da internet, através das redes sociais que estão aí para afastar as nossas crianças, nossos filhos, nossos jovens, adolescentes, até mesmo você da presença de Deus. Então esse podcast veio para que você seja abençoado. Então interceda por nós, porque você pensa que não tem levante? Meu Deus, é luta. Tem, mas a gente está aqui porque a gente crê que assim como a nossa história mudou, a história da tua família, a história do seu lar, a história do seu filho, amém, vai mudar em nome de Jesus. Então
A Valdirene contou um pouco da história dela no episódio 1, no episódio 2, e vai contar. A cada dia nós vamos estar falando um pouquinho da nossa história, porque tem coisa pra falar pra vocês. Meu Deus. Tem coisa. Só que, como eu falei pra vocês, eu já quero também me desculpar. Tá? Porque eu anunciei o podcast passado que a Usana Escreminha estaria aqui falando do Projeto Solidário Fer Laços de Amor. Mas houve um equívoco. Eu tenho mania de falar equívoco. Ela falou, você não vai me falar equívoco, né? Mas equívoco é uma forma de falar engraçado, né? Gente, a Josi faz faculdade de jornalismo, né? Aí daqui a pouco ela falou assim, ai, amiga, vou ter que me desculpar que houve um equívoco. Eu olhei pra ela, falei, amiga, não é equívoco? Você não vai falar equívoco? Ela deu risada. Eu falei, eu sei, né, amiga? Eu falei, rapaz, você faz faculdade de jornalismo, né? É que nem equívoco. Então, ela não pôde estar nesse... Na verdade, não é que ela não pôde. Como teve a Ana Paula que tinha que que tinha que antecipar e tá contando o testemunho dela, a gente deixou ela pro 5º episódio. Sim. Tá? Mas ela vai estar aqui contando, bem que eu quero, porque eu também faço parte desse projeto e ela é presidente desse projeto e tem muita coisa pra contar pra você. Top. Eu quero fazer umas perguntinhas. Por que eu quero fazer essas perguntas? Porque eu conheço a história da Valdirene Bernardes, eu conheço o que o senhor operou na vida dela. Aliás, eu conheço que nem ela já fala, né, escancarou aqui, que eu já faz quase uns 30 anos. Então, eu já falei, né, que eu tenho 45 anos, tão bebê ainda. Então, não tenho vergonha de falar, né, que faz, A gente se conhece há muito tempo, né? Há muito tempo. Aí, eu vou perguntar pra ela, talvez, a pergunta que você queria fazer. Hoje aqui eu vou fazer umas perguntas pra ela. Talvez você queria perguntar e eu vou estar perguntando aqui por você para que ela venha responder. Bênção do Senhor. Porque glória a Deus, né? Às vezes a gente vem assim porque ela passa... nós viemos junta para cá e... a gente vem contando as histórias, né? Sim. Lembrando de coisas que a gente já viveu e a gente fala, meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Ainda bem que somos libertos. Ainda bem que nós somos libertos, contando as maravilhas que o Senhor operou. E hoje, Valdirene Bernardes, eu quero fazer algumas perguntas para você e para você dar continuidade, que eu sei que também toda vez a gente fala isso, né? Não vai dar para falar tudo. Mas... todo episódio ela vai contar um pouquinho e eu vou contar um pouquinho, porque vai ter aquele jogatilho. Ela vai perguntar pra mim, eu vou perguntar pra ela. E hoje nós vamos perguntar, aliás, hoje não. No próximo episódio, que é no 4º episódio, nós vamos estar aqui já com a Ana Paula testemunhando. Sim. E eu quero fazer essa pergunta pra você, amiga, como você define a felicidade em sua vida? Diante de tudo que aconteceu, né? Que você ainda vai contar mais uma parte. Como que você define a felicidade em sua vida? Como eu defino a felicidade? A felicidade eu defino pelo livre-arbítrio de você poder ir e vir e ter a dignidade de poder dar uma educação, o amor para os seus filhos. A felicidade é você ver seus filhos com saúde, bem-sucedido, você ter a dignidade de trabalhar e poder ter a liberdade de ir e vir. Coisas que parecem ser tão corriqueiras, né, para as pessoas do dia a dia, mas pessoas com depressão não conseguem trabalhar, pessoas com crise de pânico não conseguem cuidar da sua família, pessoas que têm algum tipo de vício, seja no álcool, no crack, na cocaína, acabam perdendo a dignidade de poder cuidar da sua família, de educar seus filhos, de trazer o pão de cada dia. Sim. Então, a felicidade para mim é poder servir a Deus, ter meus filhos com saúde, meus 2 filhos, meu filho, Thiago Mateus, quando ele estava na 3ª série, ele fez um exame de QI, ele foi, de todas as crianças do colégio, ele foi a criança que teve o QI mais avançado. Ele é um filho super inteligente. Ele se formou agora, né? Vai se formar, né? Vai se formar. Então, assim, ele é um jovem super inteligente, a Radar ser super inteligente, nunca reprovou, apesar de
todas Todo o as processo que ela também dificuldades passou. que ela passou junto dos meus 2 filhos, são guerreiros. Eles passaram junto comigo as batalhas que eu sofri, eles também sofreram. E De não- forma diferente, mas sofreram. E muito. De ver né? a mãe na situação Sim, que ficou, e graças a Deus, hoje eles veem onde você Sim, chegou. então eu Glória a digo assim Deus. pra vocês, a felicidade pra mim é eu poder ter a dignidade de poder servir a Deus, falar do amor dele, ter meus filhos com saúde, próspero e ter a liberdade de poder ir e vir. Então a felicidade pra mim é ser livre pela presença de Deus. Alguém diga assim, mas como você é livre? Você é crente. Você não pode fazer nada, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode dançar, você não pode curtir. Aí eu olho pra pessoa e falo bem assim, você bebe? Aí a pessoa fala, eu bebo. Aí eu falei, você fuma? Aí eu fumo. Então para de beber agora. Não, mas também não é assim, não. Então para de beber, de fumar agora, então. Não, mas também não é assim. Então, quem é preso é quem pode beber. Eita, Aliás, glória. quem é livre é quem pode beber, mas não bebe. Se eu quisesse, eu podia ter bebido hoje. Quem é livre, se quiser fumar, fuma. Mas não fuma, vai fazer isso porque sabe, né? Que destrói seu pulmão, a sua vida, a sua faringe. Então, não fuma. Mas aquele que se diz ser livre, mas precisa comprar sua carteirinha de cigarro, precisa tomar seu Tá goreozinho, preso. precisa fumar seu bagzinho, precisa dar seu rainho ou dar seu pelotaço, esse é preso. Agora, eu sou livre, você é livre. Glória a Deus. Nós somos livres. Em Então, pra mim- Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então a felicidade pra mim é isso, amiga. glória. É ser livre. E a gente pode cantar. Eu sou livre. Oh, eu sou livre. Faz o sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Mana, louvado seja Deus pela tua vida. Eu quero que você conte mais um pouquinho da tua história. Eu quero chamar um pouquinho do testemunho da Ana Paula, antes de te Claro. fazer algumas perguntas. A Ana Paula, gente, eu já forte, vou hein? dar um spoiler aqui pra vocês. A Ana Paula, ela desde os 3 anos de idade, firme na presença do Senhor. Mas aconteceu situações na vida dela que ela ficou revoltada com Deus. Revoltada com Deus. Ela, antes, quando ela se afastou do Senhor, ela era cover da Vanessa Popozuda, em boate. E ela dançava lá com as suas 2 pernas, dançando lá imitando a Vanessa Popozuda. Se afastou da presença do Senhor. É tão forte o testemunho dela, ela teve que fazer 8 cirurgias, tirou vários órgãos, teve que tirar, Foi que moída, operar. né, amiga? Foi moída. Ela desceu Foi pra casa do moída. oleiro. Desceu na casa do oleiro. E adoradora do Senhor. Só que ela se afastou, a filha passou por um abuso, ela ficou revoltada com Deus. Passou por uma cirurgia que daí deu trombose. É isso Teve aí. que tirar uma perna. E ela testemunhando isso, amados, que ela fala assim, que na dor dela, toda a família, os filhos vieram para Jesus. O Glória. pai dela, que faz uns 30 dias que faleceu, veio para o Senhor Jesus. Então eu tenho certeza que você vai ficar impactado com o testemunho dela também. Então eu quero chamar um pedacinho aí do vídeo que ela mandou, porque ela vai estar aqui no 4º episódio. É isso aí. Rapaz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu nome é Ana Paula e eu vim aqui dar um pouquinho da prévia do meu testemunho. Eu nasci e me criei aprendendo com minha avó e uma tia minha querida tia Helena, que eu amo demais, beijo tia, aos caminhos do Senhor. Eu permaneci nele desde quando eu tinha uns 3 aninhos até os meus 13 anos. Eu frequentava a igreja Fonte da Vida. Minha avó e minha tia eram da igreja Assembleia de Deus, onde eu cresci dormindo embaixo dos bancos, né? Um bom assembleiano, raiz, sabe que as criancinhas da nossa época aí cresceram ouvindo a palavra e dormindo embaixo dos bancos. E eu sempre ouvi falar que Deus tinha promessa na minha vida, que eu era uma escolhida desde o ventre, mas eu não tinha noção do quão importante é você crer nisso e que se Deus te escolheu, como falam aí, o escolhido não tem a escolha, né? Então, até os meus
13 anos eu permaneci na igreja, nesse ministério. Após meus 13 anos, eu me envolvi num relacionamento onde eu tive 2 filhas. Esse relacionamento durou 7 anos, não deu certo, eu me separei. Aos 19 anos, eu fui descobrir o mundo. Entrei pro mundo obscuro, né? Fazendo coisas que desagradavam a Deus, mas papai ainda tinha misericórdia de mim. E com 23 anos eu conheci um homem. Esse mesmo ficou casado comigo por 21 anos. Durante 12 anos a gente tinha uma vida, digamos assim, abençoada. Eu achava que era. Porém, a partir desses 12 anos, a minha vida começou a regredir. A gente perdeu casa, perdeu carro, ele perdeu um trabalho onde ele tinha uma instabilidade financeira muito boa, onde ele trabalhava com aeronaves, e a gente perdeu casa, carro, status, família, dignidade, entre outros por conta de droga, por conta de cocaína, álcool, prostituição e tudo isso que o diabo faz com que a gente se engane. E em 2018 eu voltei para Jesus. Eu voltei para ele. Eu achei que eu estava firme na rocha, porém foi um momento de fúria me fez sair da presença dele. Em 2022, uma discussão entre eu e o meu esposo na época, a minha filha, uma delas, né, eu tenho 5, então uma delas, eu não vou citar nomes, assim, para não expor, uma delas olhou para mim e falou assim, falou pro pai, discussão com o pai, ela gritou com o pai gritando com a mãe, ela foi me defender, ele falou assim, me respeita, eu sou seu pai, ela disse onde meu pai estava quando eu estava sendo abusado. Isso foi como uma facada no meu peito. E eu saí da presença porque eu tinha sentimento de vingança. Eu estava arquitetando, maquiavelando uma vingança bem dolorosa para essa pessoa que fez mal para minha menina. Ela tinha 11 anos na época e essa pessoa já era maior, já sabia o que fazia. Mas enfim, eu falei com Deus e ele falou para mim que a justiça era dele, que não era para eu fazer, porque ele sabia como trabalhar, mas eu não aceitava. Eu fiquei muito brava, eu fiquei muito triste e eu revoltei com Deus. E eu falei para ele assim, naquele momento de, sei lá, erro, de engano. Eu falei, você não me protegeu, você não cuida da minha filha, então o que vai fazer o teu coração sangrar é me ver no inferno, e é pra lá que eu vou. E eu me afundei na droga e na bebida e com pessoas erradas e eu fui busca da vingança. Porém, Deus usou pessoas para falar para mim, Ana, volta pelo amor, porque se você não voltar pelo amor, vai voltar pela dor. E realmente Deus, ele poupou a minha vida, mas ele me moeu, ele me quebrou. E eu tive, em 2024, eu passei 23, 24, por 9 cirurgias. Eu tive complicações durante uma transfusão de sangue, onde essa transfusão me fez tirar útero, ovários e trompas. Eu tive um tumor no útero e eu tive uma trombose por conta de uma embolia pulmonar que foi gerada por esse sangue que transfundiram em mim, um sangue que não era compatível com o meu, por permissão de Deus, né? E ali, naquele hospital, eu vi a minha vida indo embora e eu tinha total certeza que eu ia ir pro inferno. E naquele momento eu pedi muito a Deus para que ele não me permitisse morrer, que eu ia fazer a vontade dele. E foi muito doeu demais. Foram 1 ano e 2 meses com sofrimento, com muita dor, com dor física, dor espiritual, dor na alma, culpa. Mas através desse sofrimento, Deus trouxe minhas filhas para ele. Deus converteu meu pai aceitou Jesus, hoje ele já descansa no Senhor, tem uns 30 e poucos dias, e ao longo do tempo, ao longo das filmagens, a gente vai falando um pouquinho mais do meu testemunho, amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus, e o grandão da Galileia é o dono de tudo, e ele tá no controle das nossas vidas, não tem para onde correr. A obediência lhe traz recompensas e a desobediência nos traz consequências, amém? Vocês viram aí um pouquinho, né, do testemunho da Ana Paula.
eu fico impactada com a história dela, que você vai ouvir no 4º episódio, porque você veja o que o inimigo faz, né? Sim. E olha que mesmo se revoltando com uma situação que a gente passou difícil, se revoltando com o Senhor é todo misericordioso, né? Fala, filha, não adianta fazer birra. Não adianta, você é escolhida, você é adoradora. Você vai me adorar. Né? Você vai propagar através do que eu vou fazer na tua vida, tua cura, tua libertação, o meu evangelho. E ele utiliza da dor. Sim. Por isso que quando José ele teve seus filhos, ele falou sobre os filhos dele, que cada filho dele teve um nome de cada momento, de cada episódio que eles viveu, todas as aflições que ele viveu. Então, na dor, Deus, ele gera um milagre. É através da dor que é gerado um testemunho. Eu quem digo. É através da dor que é gerado tudo isso. Por quê? Muitas das vezes, Deus utiliza dessas ferramentas para nos aproximar de Deus, para nos aproximar da propósito, da vontade dele para nossa vida. É verdade, Mana. Mana, eu tenho mais uma pergunta. Para você, porque você parou o teu testemunho falando quando você teve, que você saiu de um status do tráfico. Isso. E você foi tentar tirar a tua própria vida e caiu dependência no crack. Química. Caiu no crack, direto. Dependência química. Você veja como que o inimigo, ele é astuto. Sim. Ele é muito astuto. Sim. Né? Ele é mentiroso. Sim. E diante de tudo isso, que você vai contar um pouco, eu quero fazer mais uma pergunta para você, porque você vai continuar contando esse tópico do teu testemunho. Sim. Eu quero perguntar para você assim, qual hábito ou rotina, diante de tudo isso, teve um grande impacto positivo em sua vida? Olha, essa é uma pergunta fundamental para quem quer mudar de vida. Porque quando a gente tem um hábito de agir de certa forma e a gente tem resultados que a gente não quer, o correto é mudar as atitudes para ter resultados diferentes. Então, muitas das vezes, você está batendo na mesma tecla. Você está com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, na mesma direção, nas mesmas amizades, fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Não que é para abandonar, né? Não. Desculpa te cortar, irmã Valdirene, porque, assim, a gente, quando fala de exame, mudou de vida agora, não. Não, a gente vive em oração, mas a gente não pode estar no mesmo lugar, porque a gente tem que estar revestido para ganhar essas pessoas também. Exatamente. Então, assim, o que eu estava falando para vocês é o seguinte: quando você quer ter resultado diferente, automaticamente você tem que ter atitudes diferentes. Vou usar um exemplo básico aqui, que todo mundo sabe. Tem um time que tá jogando futebol, vamos lá colocar. O técnico escala vários jogadores. Aquele time não tá tendo sucesso, não tá obtendo sucesso. O que ele faz, o técnico? Ele muda a estratégia. Sim. Ele tira aquele jogador, ele muda a estratégia para ele ter um resultado diferente. Então, o que acontece para mim? O maior hábito que causou impacto na minha vida foi mudar lugar, pessoas e ambientes. Hábitos, pessoas e lugares. Isso, eu continuo amando essas pessoas, eu continuo orando por elas, mas eu entendo que nesse novo caminho, eu não posso mais estar ali, eu não posso mais estar com as mesmas pessoas, eu tenho que estar em um lugar diferente, porque eu preciso ir pra frente. E todas as vezes que você passa um ciclo, sempre deixa coisas para trás. Então, se essas coisas querem te acompanhar e evoluir com você, beleza, vamos lá, vamos caminhar. Agora, se essas pessoas querem continuar no mesmo lugar e você quer caminhar, você vai ter que seguir em frente. Você vai ter que deixar para trás aquilo que te carrega para trás. Porque muitas das vezes você vai ter que entender que aquilo que tá do teu lado quer te puxar para aquele lugar que você tanto sofreu para sair. Então, se você luta para sair de uma situação, não volte para aquele lugar. Então, a minha maior realização, aquilo que causou mais impacto na minha vida, foi mudar as minhas atitudes, foi mudar os lugares, os hábitos e pessoas. Isso transformou. Não adianta você querer se libertar, seja da ansiedade, da angústia. Tem pessoas que são viciadas em pornografia, amiga. Sim. Mas tá ali, não consegue se libertar por quê? Tá cadastrado em site, não pode ter uma oportunidade sozinho, que tá lá. Gente, então muda.
Presta atenção, não existe só crack que aprisiona Só a pessoa, cocaína. cocaína, não. Não. Existem diversas maneiras Sim. que o inimigo usa para prender homens e mulheres, jovens e crianças também, viciadas em jogos. Nessa era de Meu Deus. internet, o diabo tá usando todos os tipos de ferramenta para prender a mente do humano, de nós todos, para não alcançar a bênção de Deus, para não vivermos o propósito que Deus tem para nós. Então, para mim, o que mais impactou um hábito diferente foi mudar meus hábitos, mudar pessoas, mudar lugares e mudar atitudes que eu tinha. Quando eu fiz a conversão, eu estava indo em uma direção que parecia ser de vida, mas Deus falou, esse fim é de morte. Volta, faz a conversão. Quando eu me converti para Cristo, eu entrei num caminho de vida e hoje eu posso dizer para você, é a melhor escolha. Glória a Deus. Eu quero que você conte um pouco mais, respondendo também a essa pergunta. Que desafio pessoal enfrentado te tornou mais forte? Aí você pode entrar no teu... Glória a Deus. É bem isso mesmo. E, ó, a gente não ensaiou, tá? Não tem isso. Ela falou assim pra mim, vou te fazer umas perguntas. Eu olhei pra ela, por que você não me avisou? Mas é assim, gente. É direção do céu, né? É bom a gente saber primeiro, mas também quando não sabe, graças a Deus, a gente está aqui pela verdade. Então, eu sou muito espontânea, quem me conhece sabe, a Josi também é muito espontânea, nós somos muito espontâneas. Então, vou dizer para vocês, gente, pode repetir a pergunta, por favor? Só para mim continuar. A pergunta é, qual desafio pessoal enfrentado te tornou mais forte? O desafio pessoal que eu enfrentei, que me tornou mais forte, foi justamente aonde eu estava ali narrando para vocês, quando eu entreguei meu filho para a avó dele, porque eu não tinha condição financeira, emocional, eu não tinha nenhuma casa, eu não tinha apoio, né? Eu não tinha um lar para dar para ele, eu só sabia ser traficante e... Eu não podia vender drogas no único bairro que eu convivia, porque tem regra. Então, eu não podia, eu nem tinha mais essa força, porque eu tinha me tornado uma nóia. E eu tinha... Não tinha mais a confiança deles, porque quem quer confiar? Sim. E até tinha, mas eu tinha um pessoal que passava, mas eu tinha muito medo de fazer algo errado, usar ali, porque assim, se você pega uma droga, você tem que pagar, né? E se você não pagar... Quem sabe o que acontece. Graças a Deus, eu nunca precisei ser corrigida dentro do crime. Sempre Deus, eu acredito que Cuidado foi Deus. De Deus, amiga. Foi Deus que me ajudou a não ser uma rata, uma X9 e não ser... O cuidado de Deus com a tua vida, Sim. né? E de não levantarem falso contra a tua vida, Sim. porque tem tanta gente que morre inocente, armado, sem dever. Exatamente, mas Deus me protegeu, me blindou mesmo lá no mais profundo abismo, gente. Porque eu fui tão profundo, fui tão fundo, que eu não via luz para mim. Mas quando eu fiquei longe do meu filho, que eu fiquei ali morando debaixo da ponte, porque eu não tinha para onde ir, eu estava decidida que eu queria morrer, eu comecei a sentir muita saudade do meu filho, eu chorava muito, eu comecei a pedir para Deus mudar a minha vida. E dentro dessa situação tinha um homem que me perseguia. Eu não queria ter relacionamento com ninguém, eu não queria nada, eu queria morrer. E esse homem, ele era um dos assassinos que tinha ali no bairro. Ele já é falecido. E todo mundo conhece, sabe? É mineirinho. E todo mundo sabe, já falecido, já morreu. E ele me perseguiu, ele tentou de todas as formas e tentou me matar de várias formas, porque eu não queria ficar com ele, não queria ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Todo mundo sabe, ele tentou me matar com faca, tentou me matar com tiro, porque ele queria forçar uma situação que eu não queria. E... Deus cuidando de você. E o último episódio foi essa pergunta, que atitude me tornou mais forte? Quando eu vi que aquele homem ia tirar a minha vida, sendo que ele não era meu marido, ele não era meu namorado, ele não era nada meu. Eu nunca demonstrei um afeto por ele. Eu não tinha afeto por ninguém. Nunca deu, como fala, nunca deu entrada. Nunca dei entrada. Ele me perseguia realmente. Ele me agrediu várias vezes. E uma vez eu tava saindo, ele me obrigava uma vez eu tava indo pra casa, ele me obrigou a entrar dentro do mato que tinha ali. E ele queria conversar comigo. Ele pegou um lençol, um lenço, não sei o que ele tinha na mão. Ele estendeu no chão assim,
pegou uma faca de Rambo que ele tinha desse tamanho assim, só o cabo, tá? Só o cabo, colocou assim, pegou uma arma, colocou assim, pediu pra mim sentar, eu já tava com o olho desse tamanho, já, porque ele já tinha matado muita gente, e daí eu falei, agora eu vou morrer. Aí ele pediu pra mim sentar, começou a usar droga ali, usou droga, falou pra mim usar, eu fiquei meio assim, porque eu tava com medo, aí ele só falou, eu falei assim, não, agora eu não quero usar. Aí ele falou pra mim assim, Val, eu aluguei um barraco, né, que ele falava barraco, aluguei uma casa, já tenho carro, mergulhei tudo. Agora eu quero vir aqui para dizer para você, você vai morar comigo ou não vai? E eu fiquei assim, pensando, e agora? O que eu vou responder? Se eu falar que eu não vou morrer. Ele vai me dar uma facada ou vai me dar um tiro. Aqui vai me jogar na valeta, porque é um mato que tinha na beira do córrego. Sabe aquele ali que tem no coqueiro, né? Eu fiquei com o olho mais grande do que não sei o quê. E eu falei para ele... Coração acelerado. Meu Deus, menina... Eu não sei como que eu não tive um infarto naquela hora, que eu tava com muito medo. E eu só pensei, Senhor, me agora, me ajuda, eu não quero morrer, eu tenho meu filho. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma pessoa, gente boa, tudo, mas você causa muito medo em mim. Porque você é do crime, você é um homicida, né? Ele trabalhava pro crime pra tirar a vida das pessoas que não pagavam, pessoas que roubavam na vila, pessoas assim, e ele era... E eu tava ali pra aquilo. Tava ali pra aquilo. E eu tenho medo de você. Eu acho que eu não vou conseguir ficar casada com alguém que eu tenho medo. Eu acho que não é assim que funciona. Acho que a gente tem que confiar. E ele ficou me olhando, ele olhou, fez um olho assim e pediu, falou, sai daqui. Mandou eu sair dali. E eu já sabia que ele ficou com raiva de mim. Né? Na outra ocasião, no mesmo, passando um dia, ele me encontrou e tava eu e uma amiga minha. Ele me chamou, falou, vem aqui que eu vou te dar droga. Eu falei, não, eu não quero. Eu vivia correndo dele. A minha amiga foi. Quando ela veio de lá, ela já saiu correndo. Ele veio pra cima de mim, ele me bateu no meio da rua. O rapaz que era o dono da biqueira lá falou, pode parar com isso aí agora. Essa menina que era irmã de um cara que traficava ali em outra vila, que eu não vou falar, pegou e falou, vamos lá que eu vou chamar meu irmão, que é do corre, e nós vamos mandar matar esse cara, que esse cara é muito folgado. E a gente subiu a rua. Essa rua era a rua que meu filho morava, na rua de cima. Quando eu tava na rua, chegando assim, meu filho tava descalço, sem camiseta, e ele me viu. E a gente tava indo buscar o irmão dela, chamar o irmão dela, ligar, né? Olha só. O irmão dela não ia vir, nós ia ligar, né? Eles, dizer ali, ligar o que tava acontecendo, porque ele tava tentando matar a gente sem a gente fazer nada, e não pode, não era assim que funcionava. E ele pegou, aí quando eu encontrei meu filho, isso te tornou forte. Isso me tornou forte. O meu filho me abraçou, falou, mamãe, eu lembro até, cara, nossa, eu lembro até hoje. Ele me abraçou, ele falou, mamãe, eu te amo. Eu quero ficar com você. Ele falou assim. E eu não sabia o que fazer. Na hora eu olhei pra ele assim, eu olhei pra todo mundo, ela, vamos lá, cara, vamos lá chamar, esse cara é muito folgado. Eu falei, não, eu não vou. Na hora, só que antes de eu falar isso, Deus falou assim, ó, agora é a hora, filha. Você quer vida ou você quer a morte? Eita! É hora de mudar o cenário. Esse Deus é tremendo. Quando Aleluia. Ele falou, agora é a hora... Gente, Deus eu tô tremendo. me segurando aqui, eu vou falar pra vocês, gente. Eu senti uma presença tão poderosa que eu não sei de onde que eu tirei aquela fé, aquela coragem. Porque lembra, eu não tinha casa, eu não tinha lar. Talvez você fale assim, mas como sentiu a presença de Deus se estava drogada ou se estava fazendo tudo errado? Aí que você se engana. O Senhor, ele não é como eu e como você, né? Sim. Ele não é como eu e como você. Sim. Ele não olha a situação que você tá. Ele chega para mudar a situação. Foi como ele chegou para mudar a minha situação. Justamente. Jesus, ele veio para os enfermos. Sim, ele para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Exatamente. E quando eu tava naquela situação ali, que eu senti aquela voz, eu tava transtornada. E eu senti aquela voz que falou assim, agora você decide, vida ou morte. Ela dizia, vamos lá, vamos ligar meu irmão, nós vamos matar esse cara, não sei o quê. E meu filho me abraçava, mamãe, eu te amo, quero ficar com você. Do nada, gente. O próprio Deus. Qual que era a possibilidade de eu encontrar meu filho naquele momento? Deus. Eu abracei meu filho e eu lembro que eu falei pra avó dele, que é minha mãezona, que me acolheu, como eu falei pra vocês, que é a família que me acolheu, que me deu amor de família que eu nunca tive. Foi a família do pai do Thiago, né? É, a família do pai do meu filho. Ela pegou e falou assim, eu falei pra ela, falei assim, olha, eu vou mudar de vida, eu vou embora, eu quero levar meu filho. Ela olhou pra mim, ela falou, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho. Ela falou, você tem certeza disso, Val? Eu falei, eu tenho. E comecei a chorar, deixa eu levar meu filho. Ela falou, então leva. Ela cumpriu, porque quando... Gente, eu me emociono, porque quando eu deixei meu filho lá,
Foi a maior dor que eu senti na minha vida. Eita, e quantas mães que estão assim? E quando eu tava indo pra matar alguém, Deus falou pra mim, vida ou morte, filha? Eu quero vida, Senhor. Eu quero meu filho, eu quero mudar. Ali, esse desafio foi o desafio que me tornou mais forte. Eita, Eu peguei meu filho nos braços, sem ele nem beira. E a única coisa que eu pensei, minha mãe querendo ou não, eu vou embora pra casa com meu filho. Eu vou dar um jeito. É porque ela falou que queria só você, não queria ele, né? Eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar um trabalho, eu não sei, alguma coisa. A fé brotou do nada. Por isso que Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Aquela pessoa que estava sem fé, sem esperança, desejando a Ela já morte. estava num cenário de morte. Na verdade, ela estava uma morta-viva. Eu era um cadáver ambulante. Eu pesava 38 quilos, gente. Ela era uma morta-viva. Por quê? Satanás falou, fuma que daí você vai morrer. É? Não, ele Me escravizou, mutilou. ele mutilou ela. Mas Tirou não minha matou. dignidade, tirou minha alegria, tirou minha felicidade. Se eu já me sentia... Cenário de vergonha. Vergonha e Foi o que ela humilhação. viveu. Foi. Vergonha e humilhação. E eu digo pra vocês, gente, eu peguei meu filho, fui pra casa da minha mãe, a minha mãe me recebeu. Tá? Deus tremendo. A minha mãe me Porque recebeu. você escolheu, o Senhor falou pra você, o que você prefere, vida ou morte? Isso. Você tomou uma decisão. Sim. Naquele momento. Sim. Você tomou, porque a gente tem que tomar uma decisão. É verdade. Quando a minha história mudou, eu também tive que tomar uma decisão. E foi essa eu decisão. falei pra Jesus, Senhor, mas eu já fiz tanta coisa pra desagradar, porque no momento você não sabe que é a voz de Deus. Eu já falei aqui Sim. que eu achei que era Às vezes porque você a tá na droga era pira. boba, que a droga que era boa, que eu tava escutando coisa, mas não, era o próprio Deus falando pra mim. E o Senhor falou, eu vou estender a mão pra você. Se você pegar na minha mão, eu vou mudar a tua história. Glória a Deus. Eu vou mudar a tua história. E é bem assim. E eu tava lá mais de 15 anos cheirando cocaína todo dia. Tinha uma vida totalmente derrotada, tráfico, vício. Quantas coisas eu fiz pra desagradar a Deus? Atirei no próprio pai, esfaqueei pessoas. Você conhece, você Sim, sabe. e é verdade, o que Deus, gente. O que Deus fez na minha vida. E ele, naquele momento, eu tava drogada, mas Jesus falou assim, eu vou buscar minha filha agora. É lá dentro do Porque charco de lodo. a Valdirene, com 15 anos, eu com 14 anos, eu conhecia a droga também dentro de casa. Deus mudou a minha história. Ele não olhou para a situação a qual eu estava. Ele não olhou para que eu estava ali no vício, que eu tinha atirado no pai, que eu tinha esfaqueado pessoas. Tanto que a voz que eu ouvi, que eu já falei aqui para vocês, eu não sabia que era a voz de Deus. Quantos anos cheirando cocaína todo dia? Né, Val? Você conhece a Ô, minha Josi, história. às vezes as pessoas falam assim, mas como assim atirou no pai? Você não sabe o contexto, né? Não. É porque a história de atirar no meu pai, graças a Deus, o meu pai hoje já descansa no Senhor, Sim. mas descansou no Senhor salvo. E a história de atirar no meu pai foi porque o meu lar é um lar desestruturado. Sim. E meu pai batia muito na minha mãe. Não justifica essa situação. Mas foi uma Não revolta justifica, na época, mas eu né? falava assim que se... E um dia ele chegou totalmente drogado em casa, e eu falava assim, meu pai também envolvido com tráfico, vício, tinha várias mulheres, sabe? E o meu pai mudou muito. Glória a Deus. Glória a Quem Deus. ganhou meu pai pra Jesus foi meu esposo. Olha aí, ó. Sabe? E meu pai, graças a Deus, faleceu com Cristo. E só que ele judiava muito da minha mãe. Eu via dente da minha mãe caído no chão, que meu pai batia muito. E teve um dia que eu falei assim, se ele Agora chegar... chega, né? Fui lá, peguei um 38 e falei, se ele bater na minha mãe hoje, eu vou matar meu pai, porque eu não aguento mais ver minha mãe sofrer. Minha mãe, meu pai foi o único homem da minha mãe, Sim. era o meu pai. Desde 16 anos, minha mãe conviveu mais com meu pai do que com a mãe e com o pai dela. É por isso que eu pedi, não é que é justificativa. É que às vezes as pessoas gostam de... Nossa, mas você tem que entender o contexto. Sim, não Muitos- justifica. O muitos- adversário ele é mentiroso. Sim. Sabe o que acontece? Quem conhece ou que já ouviu sabe que é isso, mas talvez você foi uma sábia pergunta. Você talvez está ouvindo eu falar isso, meu Deus. É. Não, mas logicamente que não justifica. Eu pedi meu perdão pro meu pai depois porque eu ele tive que morreu sair de salvo, casa. né? Graças a Quando Deus. eu fui para, você lembra que eu fui para casa da Ângela Sim. com 16 anos? Foi ali que a gente eu conheceu. tinha foi ali que a gente se conheceu. Foi quando eu tinha tirado do meu pai que eu tive que sair da minha própria casa. Sim. Depois disso, meu pai tentou tirar a própria vida, sabe? Porque ele viu, olha o que eu tô fazendo com a minha casa, com a minha família. Sim. Olha o que eu tô falando, eu já contei aqui, que a minha vida, a minha família era toda do centro de Macumba, vivia fazendo oferenda em cemitério. Eu já deixei claro que o Senhor, ele ama o macumbeiro, ele ama a prostituta, ele ama Sim. o ladrão, ele ama o viciado, ele só não ama o pecado. Exatamente. Sabe? Então eu não tô falando aqui de
Que religião? Eu tô dizendo que a situação que eu vivia na época no meu lar, com um lar totalmente desestruturado. Sim. Na época, eu não brincava com criança, eu brincava com Exu, adultos incorporados, com Exu Mirim, sabe? Era isso que eu fazia, vivia lá fazendo matança de bicho, junto com os adultos. Então, o meu lar era um lar desestruturado na época, sabe? Forte, gente. E o que aconteceu, né, nesse dia? Eu não aguentava mais a minha mãe apanhar. Eu não aguentava mais. Aí o diabo mentiroso falou, olha, você mata teu pai, se mata, acabou o sofrimento da tua mãe. E foi nisso que eu atirei. Graças a Deus, o Senhor enviou um anjo e o meu pai não morreu. Pra glória de Deus. Glória. Meu pai foi falecer agora em 2024, mas em Cristo Jesus. Graças a Deus. E aí o Senhor, você estava falando de dor, né? Jesus, eu sou mãe de Nicole, de Pietra, de Samuel e também da Estherzinha. Com 45 anos eu fui presenteada. No dia 2 pro dia 3, o meu pai faleceu e o Senhor falou comigo. Era 2h45 da manhã, o Senhor falou, filha, tô eu recolhendo o seu pai. Eu estava em Maracajá com meu esposo. Falou, eu tô recolhendo seu pai hoje. Era 3h30, minha irmã ligou, o pai faleceu. Isso no dia 3, na madrugada do dia 3. Na madrugada do dia 4, eu recebi uma mensagem de uma irmã Nath, dizendo, irmã, Deus manda eu te dizer que essa dor, que o Senhor está trazendo uma alegria para você nesse momento de dor, que vai alegrar o teu coração. Eu falei, o que vai alegrar o coração? Um presente que vai alegrar o teu coração. Detalhe, um ano antes, eu tinha passado por cirurgia, tava com o útero cheio de nódulos, cheio tava enferma, e os médicos falaram que eu não ia poder ter filho. Uma pela idade, outra por conta dos nódulos. E eu tive uma gestação e acabei perdendo o neném. Fiquei muito triste, um ano antes da data que a minha filha nasceu. No dia 3, como eu falei do meu pai, que eu recebi a notícia que eu estava fora, tive que vir por conta do sepultamento do meu pai. No dia 4, eu recebi essa profecia, que Deus estava dando uma alegria pro meu coração, que meu pai estava na glória. No dia 6, eu passei mal, fui parar no hospital, descobri que estava gestante. E tá aí a Esther Ohana com 1 ano e 1 mês. Então, Deus sabe como trabalhar, como Ele faz as coisas, né? Sim, sim. E os 15 anos que você entrou, que passou por todo esse processo, sim, né, que você me perguntou, então, talvez você ficava questionando, pessoas questionam, por quê? Né? Não justifica, mas não. Satanás, ele é mentiroso. Eu digo, sabe que eu fiz essa pergunta, gente? Porque, assim, o testemunho da Josi é um testemunho muito forte também, vocês vão acompanhar, ela vai continuar falando, assim como ela faz perguntas pra mim, eu vou querer fazer perguntas pra ela aqui, pra vocês verem a profundidade, pra vocês verem a profundidade do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. E eu digo pra vocês, quando eu voltei pra casa da minha mãe, eu era uma dependente de química, agora o meu problema tava mais agravado, tá? Se você for ver humanamente. Sim. Além de eu ser rejeitada, tava voltando pra casa com um filho, drogada, porque eu era uma drogada, eu sem perspectiva vício, de vida. Não tinha salário, não tinha como... Sem perspectiva. Aí eu fui na casa da minha amiga Ângela. E meu filho chorava muito, que ele queria voltar pra casa do pai, pra casa da avó. Aí eu fui na Ângela. A Ângela morava perto de mim, ela tava já com o Luciano. E a Ângela, ela gostava de fumar um baseadinho, nós era tudo louco, tá? E bem doido. E o marido dela é um maravilhoso, é o Luciano. Ele era lutador de Muay Thai, nós fumávamos um baseado também. Tanto é que no dia que eu fui na casa deles, estavam com 1 quilo de maconha dentro do freezer. Aí ela falou bem assim pra mim. Ela falou assim, eu cheguei lá, eu falei pra ela, falei, Ângela, eu quero me recuperar, mas eu não sei como. Porque eu acordo pensando em fumar crack, eu durmo pensando em fumar crack e meu filho tá chorando, eu não sei, eu tô com medo de voltar pra lá. Eu não quero voltar pra lá. O que eu faço, Ângela? Daí ela falou assim, Val, eu vou te levar numa igreja, mas antes eu vou colocar um louvor pra você ouvir aqui. E ela colocou Cassiane. Aquele louvor que diz assim... Você diz que o coração não aguenta mais e olhando no relógio marca a hora de parar. O seu corpo está cansado de tanto caminhar. Eita Deus. Nessa estrada que é tão longa. Aí eu falei, nossa, mas essa música tá contando a minha história. Eu comecei a chorar. Eita Deus, e difícil de andar. Aí entra um coral. Na época, pra mim, aquilo era novo. Entrou um coral dizendo assim, ó. Mas eu quero te dizer que acima de você há um Deus que tudo pode, tudo vê. É Ele quem determina a hora de parar. Eita Deus. É Ele quem manda seus anjos. Quando eu ouvi que era Deus que determinava a hora de parar a minha dor, gente, se rendeu. Foi a segunda decisão
mais forte que eu tomei. Ali eu dobrei o joelho na casa dela, que ela não tava crente, tá? Agora ela e o marido dela são salvos, são pregador, são... Vocês vão ouvir. É amigona da Josi, tá? Nossa amigona em comum. Ali ela me levou pro Jardim Castelo Branco. Eu peguei meu filho, comecei a ir pro Jardim Castelo Branco, que é a igreja que me acolheu, que é onde eu congrego até hoje, é onde a Josi congrega. Glória a Deus. Ali eu fui pra igreja, eu comecei a ir pra igreja, mas naquele dia que ela me levou, foi num sábado. E eu começava a tremer, porque eu tava em abstinência. Eu comecei a sair sangue pelo ouvido, começou aquele período. E eu comecei a ir pra igreja. E o meu filho chorando, e minha luta. E cheguei na igreja, eu não lembro muito bem, eu acho que eu tive uma manifestação espiritual, os irmãos me levaram pra fora, oraram por mim, e eu voltei pra dentro. Eu não lembro o que o pastor pregou. Eu não lembro. Eu só lembro desse aqui que falou assim, ó: você que não aguenta mais ser escravo de Satanás, que quer mudança de vida, vem até aqui à frente e entregue tua vida pra Jesus. Eu peguei meu filho na hora, como se fosse correndo. Falei, vamos, filho. Peguei meu filho. Meu filho tava com 3 anos e meio, quase 4. Ele ficou 1 ano e meio, quase 2 anos morando com a avó dele. E eu levei meu filho até o altar e ali a gente entregou a nossa vida para Jesus. Ali toda a igreja me acolheu. Eu fui para a igreja, eu não tinha sapato, eu não tinha roupa, eu era uma moradora de rua, eu morava debaixo da ponte. A igreja me acolheu, a igreja me amparou. Ali a igreja fez o papel dela. Ela me amou, ela me calçou, ela me vestiu. E eu comecei a frequentar a igreja. E eu fumava cigarro, mas eu não fumei mais crack. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero parar de fumar cigarro também. Eu fumava cigarro antes do culto e guardava para fumar bituco para depois do culto. Eu falava, Senhor, me liberta, me liberta. Até que um dia eu fui pro culto. E eu comecei ali, os jovens começaram a adorar a Deus. E eu sentadinha ali, em lágrimas, falando, Senhor, obrigado por estar livre do crack, obrigado por estar livre de tudo. E o meu filho junto comigo. E ali, eu com a mão levantada, chorando, de repente, os adolescentes, não eram os jovens, os adolescentes foram cantar. O Jonathan tava lá cantando, o Castelo Branco era de madeira na época. E eu senti que veio alguém marchando, tipo, batendo o pé na minha direção. Eu tava chorando, eu só abri um olho, porque a gente tá acostumado, né, meio ligeiro, né? Eu abri um olho, eu vi que aquele adolescente, ele vinha na minha direção, ele devia ter uns 10, 11 anos. Ele veio na minha direção. Quando ele chegou perto de mim, eu tava assim, chorando, ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, eis que te selo com a minha presença. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali eu comecei na igreja, sapateando. Essa menina ficou firme. Eu lembro que tinha um jovem que ia na casa da Ângela também. Como que era o nome dele? Ele era o Jonathan. Que ia lá Sim, o Jonathan, o Wesley. O Wesley, e um monte de jovem na casa da Ângela. E olha, pra você ver que... Olha, eu fico lembrando disso. Nós estamos falando de quase 30 anos. Isso, nós estamos falando disso. Eu tinha quase 18 anos quando eu aceitei Jesus. 40. Hoje eu tenho 41. 41, Glória, tô viva! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor perguntou pra ela, você quer morte ou você quer vida? Oh, glória! Ai, olha, é tão gostoso ouvir, né, o que Deus operou, o que Deus fez. Diante disso aí, que você tá ouvindo agora, desse pouquinho que você tá ouvindo, eu sei que você tá sendo edificado. Talvez você tá aí na tua casa, assistindo esse podcast, que eu não sei como que chegou pra você, quem que compartilhou com você, e você tá escutando assim, mas que louca. São tudo louco. E agora estão aí falando tudo isso daí. Pois é, Jesus nos libertou, né? Deus usou os loucos, a Bíblia diz, pra confundir os sábios. Isso. E Deus escolheu os loucos para confundir. Foi ele. Eu sou louca hoje, louca por Jesus. Sou louca pro meu Jesus cheiroso, maravilhoso, o grandão da Galileia, né? Ele é tremendo, tremendo. É mesmo, gente. Escolheu nós lá, tudo maltrapilho, tudo cheio de bicho, carrapicho. Falou, é elas que eu quero. É elas que eu quero Mas trabalhar para que meu nome seja exaltado. Mas você sabe por quê? Porque muitos que não viveram isso que a gente viveu, não têm coragem de... Não tô desmerecendo quem nunca se envolveu com droga. Glória a Deus pra tua vida. Porque talvez teu testemunho não é uma libertação do vício, da prostituição, do homossexualismo, da droga. Mas eu quero te dizer, Deus precisa de pessoas com ousadia. Assim como ele usou Pedro, assim como ele pegou Saulo para transformar em um Paulo, que Saulo era um grande perseguidor. Pedia autorização para mandar matar, tá? Mas foi ele que Deus escolheu. E aquela mulher que ia ser apedrejada? A adúltera, né?
Então, assim, Deus escolhe pessoas, não como eu e você. Nós queremos escolher só os bons, né? Pra Sim. andar tal. Mas Deus não, ele escolhe aquele que ele sabe que é bom, mas que não está no momento bom. Mas ele vai transformar essa pessoa em um instrumento de cura e de milagre. E talvez você tá aí. Fecharam as portas da igreja, falaram, você, porque você caiu, você parou, não te dão uma oportunidade para você pregar, para você louvar, porque acha que você não é digna, né? Quero dizer para você, o Senhor tá falando para você hoje, levanta, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer gerar vida através da tua vida. Não é hora de parar, Oh, Deus glória. contemplou o teu caminhar. Ele diz, eu sei que é difícil prosseguir, Sim. mas Ele tá dando as mãos para você hoje. Se levanta, se coloca em pé, porque grande é a obra na tua vida e através da tua vida. Você veja que o Senhor, Ele não tá olhando, talvez você tá aí sentado, como eu disse. Chegou esse link para você, você não tinha nada para fazer, falou, vou assistir. O Senhor tá dizendo para você, tem vida. Ainda E tem Ele vida tá aí. perguntando para você o que perguntou para ela. Ele tá perguntando duas coisas. O que queres que eu te faça? E Ele ainda tá te perguntando, você quer vida ou você quer morte? Ô, glória. Fica essa pergunta pra você. Quarto episódio, vamos ter a Ana Paula e Valdirene Bernardes, que vai estar contando mais um pouquinho da tua história. Esse podcast não é direcionado por nós, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu te convido a estar assistindo o quarto episódio, porque vai ser muita bênção, não é, Valdirene? Vai ser benção, gente. Muito obrigada a vocês. E, ó, não esqueçam, tá? De compartilhar esse link, de compartilhar esse testemunho. São vários episódios, vai ter vários convidados. A Ana Paula vai estar aqui. E eu tenho certeza que vocês vão ser surpreendidos. Então, se você não pode fazer a obra, Compartilhe. Compartilha. Tem tanta gente, a gente compartilha tanta bobeira no meio do dia, tantas coisinhas que, né? Isso aqui vai trazer vida. Talvez pra você, não, mas pro próximo vai. Isso, compartilha esse link. Porque nós estamos falando do que Deus fez em nossas vidas. E tem muita coisa. Para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Dizem assim, vocês não podem lembrar. Diz, como que eu não vou lembrar? Eu lembro, eu tenho que lembrar da minha dor, do meu sofrimento, de tudo que eu passei, porque talvez tem pessoas na tua casa, na tua família, na tua vizinhança que tá passando esse tipo de dor. E nós estamos aqui para dizer, o Senhor muda, Ele molda, Ele Sim. trabalha, Ele quebra, ele quebra o vaso e Ele faz um vaso novo. Sim, é isso mesmo. E eu digo pra você, quando a gente tá dentro dessa situação, você como eu, tenho certeza que você vai concordar. Parece que não tem saída. Parece. Parece É o que fim. não tem, é o fim. A gente pensa que é o fim. O diabo coloca na tua cabeça, acabou, se Pra mim entrega. falava, Deus, se entrega. tudo que você fez, acabou pra você. Exatamente. Por isso que eu falei e falo. Eu quero que Deus silencie todas as vozes. E só quero ouvir. Menos a tua. É isso. A sua. A sua. É isso mesmo. Aleluia, Que Deus somente venha a voz de calar Deus. essa voz que tá dizendo pra você desistir. Ainda tem vida aí. Acredite. Confie. Deus está conosco. Pode ser liberto, podcast Libertos para Libertar. Vem com a gente.